E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição irregular do Sportpedia, a enciclopédia do esporte. Bom, ultimamente eu recebi muitos pedidos sobre sugestões de livros para as férias. Sabe como é que é, né? Férias, o tempo livre tem bastante. E nesse tempo livre, o que você pode fazer? Ler, claro. E a literatura do esporte? Tá? Então eu separei 5 dicas, não são os top 5, não são os 5 melhores, são apenas 5 dicas, depois eu trago outras mais 5, 10, quantas forem. Mas são 5 dicas de livros que tem como plano de fundo o esporte. Pode ser gestão do esporte, marketing do esporte, história do esporte, ou seja, tem que ter o esporte no meio. Então vamos às 5 dicas de literatura para essas férias. Para começar, tá? Só para começar. Bom, a primeira dica é de uns livros, dos primeiros livros que eu li que tem a temática gestão e marketing do esporte. Esse é o livro do Michael Payne, A Virada Olímpica, da editora Casa da Palavra, Cobb Cultural. Como os Jogos Olímpicos tornaram-se a marca mais valorizada do mundo. O Michael Payne ele foi executivo do Comitê Olímpico Internacional, da agência que trabalhava para o Comitê Olímpico Internacional, no início dos anos 80. Então eles fizeram toda aquela transformação do Comitê Olímpico comprar os direitos de imagem dos anéis olímpicos e tornarem-nos protegidos, né, diante de uma legislação internacional, para que só os comitês olímpicos nacionais e os próprios eventos olímpicos pudessem usar as marcas e, claro, os patrocinadores que também poderiam usar a marca dos Jogos Olímpicos, que são os anéis, que é a bandeira olímpica, que é o hino olímpico, né? E ele conta de como é que foi a transformação da marca olímpica como sendo uma das mais valorizadas entre todas as marcas no mundo. É um livro muito bacana, são quase 300 páginas na verdade. Não é só contação de história, tá? Mas conta todo o processo, como é que foi o processo de criação e de reapropriação dos símbolos olímpicos pelo COI e sua distribuição em escala global para os comitês olímpicos nacionais, e aí como é que foi a busca pelos patrocinadores. É um livro muito bacana e que eu recomendo a todos que querem estudar mais e aprofundar seus conhecimentos em gestão e marketing do esporte. Bom, a virada olímpica é a primeira delas. Em segundo lugar, tem um manual de patrocínio esportivo da Routledge. A Routledge é uma das principais editoras que trabalham com livros cuja temática é o esporte. Gestão do esporte, marketing esportivo, história do esporte, temas atuais ligados ao esporte, não apenas ao futebol, mas a todas as modalidades esportivas. É uma editora muito bacana, recomendo visitarem o site deles para poderem ver a vasta gama de livros que eles têm lá e o conhecimento que você adquire quando lê um livro editado pela Routledge, porque eles trabalham com os melhores do mundo mesmo, de fato, e é muito bacana o trabalho deles. Bom, o manual de patrocínio esportivo da Routledge já diz tudo pelo título, né? Como é que você elabora um plano de patrocínio esportivo, como é que você divulga o seu patrocínio, como é que você comunica seu patrocínio, como é que você faz com que o seu patrocínio seja visível aos olhos do público que está em loco no evento esportivo, mas também que está vendo pela televisão, acompanhando em outros meios de comunicação, em redes sociais, em outros veículos de comunicação. É um manual muito bacana, que foi escrito pelo Alain Ferrand, Ludino Torrigiani e o André Campos Ipovil. E eu também é outro livro que recomendo para vocês que querem aprofundar os conhecimentos em gestão e marketing do esporte. Bom, em terceiro lugar, tem a ver com liderança. Claro, tem aquele livro do Alex Ferguson que ele fala sobre liderança. Só que tem um outro muito bom. Fica para uma outra dica, né? Que é um livro que eu li. Eu só estou falando para vocês livros que eu li, tá? Não tem nenhum livro aqui que eu não li e estou indicando para vocês. É só literatura que eu já tive o conhecimento e tive o prazer de ler. E em terceiro lugar, não é lugar, tá? A terceira dica é esse livro aqui, do James Kerr, Legado, traduzido para o português do Brasil. 15 lições sobre liderança, o que podemos aprender com os All Blacks, que é a seleção de rugby da Nova Zelândia. É muito bom esse livro, né? Tem vários provérbios maoris que eles usam para fazer com que o ambiente dos All Blacks seja
bom para ser suficientemente produtivo para que essa produtividade tenha efeito dentro de campo. E não é à toa que é a atual seleção bicampeã do mundo no rugby 15 masculino. Então é um livro que eu recomendo bastante, conta todo o significado, todo o simbolismo que envolve a camiseta preta dos All Blacks. E, por exemplo, eles não usam abrigo na entrada do campo, porque parte do princípio de que nada vai acima da segunda pele da pessoa, que é a camisa dos All Blacks. Então nada vai por cima dela. A camiseta é como se fosse uma segunda pele, a camisa de seleção. Então é outro livro que eu recomendo fortemente, Legado, 15 lições sobre liderança, o que se pode aprender com a seleção neozelandesa de rugby, um livro muito bom que fala sobre liderança de equipes. Bom, quarta dica é um livro bastante curioso, chama-se Soccernomics. Por que a Inglaterra perde? Por que a Alemanha e o Brasil vencem? E por que o Japão, Estados Unidos, Austrália, Turquia e até mesmo o Iraque estão destinados a se tornarem reis do esporte mais popular do mundo? Essas são algumas perguntas intrigantes e ele explica o porquê disso. Claro, a Inglaterra, o Japão ainda não é lá essas coisas, Estados Unidos, mas estão se tornando. A Liga Japonesa é exemplo para o mundo. A Liga Norte-Americana, uma das que mais crescem. O futebol australiano já não é mais coadjuvante como era há alguns anos. Então esse livro explica algumas dessas perguntas intrigantes. Então outras perguntas aqui que eu estou vendo na contracapa. Qual país e quem tem os torcedores mais apaixonados? Qual o impacto que o futebol tem nas taxas, nos índices de suicídio? Qual que é o país que mais acompanha futebol no mundo? E tem um negócio curioso que eu me lembrei agora. O país que mais acompanha futebol no mundo não é nenhum desses que tem uma das ligas, que tem das melhores ligas do mundo. É bastante intrigante a resposta e o porquê que eles desse país acompanham tanto futebol. É um país que certamente não vai passar na sua cabeça se você não leu esse livro. Então, se está curioso, adquira Soccernomics. Não sei se tem a tradução para o português do Brasil. Eu li em inglês e não me arrependo. Já li e reli umas 2, 3 vezes. Bom, para fechar as dicas de literatura, esse primeiro lote de dicas, vai aqui um livro que eu gostei bastante, que é a Plataforma de Negócios do Esporte, a Gestão do Esporte Orientada para o Mercado, do Dr. Geraldo Ricardo Campestrini, que, na minha opinião, é uma obra-prima para se entender o esporte como entretenimento, como negócio no Brasil. O Geraldo dá vários exemplos, explica conceitos e define conceitos para a indústria do esporte no Brasil. E esse livro é único porque, além de fazer todas essas definições e contextualizá-las, é um marco numa obra como essa que procura ser, na minha opinião, um divisor de águas do que se entende, do que se estuda, do que se estudou sobre gestão e marketing de esporte antes desse livro para o que vem daqui em diante. Porque o Geraldo estabelece um marco de como é que devemos entender, compreender, estudar e trabalhar o esporte como entretenimento dentro de uma indústria que cresce cada vez mais no Brasil. Então vocês que têm objetivo em aprofundar o conhecimento em gestão e marketing do esporte, Plataforma de Negócios do Esporte é a literatura mais do que indicada para estas férias. Bom, nação esportepidiana, muito obrigado por ter acompanhado esse pequeno vídeo das 5 primeiras dicas de literatura sobre esporte nestas férias. Espero que tenham gostado. Claro, existem inúmeras sugestões, então se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, dá uma curtida, sugira outros livros. Virão mais vídeos com mais dicas de literatura para essas férias que tenham como plano de fundo o esporte. Então, obrigado por acompanhar essa edição irregular do Sportpedia. A gente volta numa próxima. Um grande abraço.